deputado federal Nicolas Ferreira afirmou nesta sexta-feira que vai apoiar uma proposta de Guilherme Boulos, que pede o fim dos supersalários de políticos, juízes e outros integrantes do Executivo, Legislativo e Judiciário. Apesar da medida ser de autoria da base governista, Nicolas afirmou querer enfrentar os privilégios e pediu que o texto seja ampliado e também peça a extinção do fundão eleitoral. O parlamentar lembrou que propostas semelhantes não avançaram no Congresso, mas que apoiará a proposta para barrar o que chamou de populismo barato sem efetividade. Durante sessão nesta semana, Boulos anunciou em plenário que apresentaria essa medida, mas a oposição acredita que isso não acontecerá. Você, Luiz Felipe Dávila, Nicolas Ferreira quer o fim dos supersalários do fundo eleitoral e disse que apoia inclusive o projeto de Guilherme Boulos. Bom, primeiro, o deputado Nicolas Ferreira tem que fazer força junto dos seus amigos senadores, porque a Câmara já aprovou o fim dos supersalários. O projeto está parado na gaveta do Davi Alcolumbre, que é na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ele é que tem que tirar isso da gaveta e colocar em votação. Não precisa ter outro projeto. Já aprovou na Câmara, agora vamos aprovar no Senado. Vamos fazer força para que esse projeto seja aprovado no Senado. Aí, depois, se quiser discutir fundo eleitoral, é outra coisa. Mas não precisa fazer um outro projeto, já foi aprovado. O esforço hoje que nós temos de fazer e pressão de todos nós, cidadãos. Eu aqui conclamo todos vocês que nos assistem, mandar carta para os seus senadores, e-mail, telefonema, falar assim, vote o fim dos supersalários. É uma economia de mais de 3,5 bilhões de reais. E é uma vergonha um país ter supersalários. É uma vergonha aqueles que deveriam respeitar o teto constitucional ganhar mais do teto constitucional, inventando quinquênio, triênio, ganho, para dizer que aquilo não é salário. Não, isso aqui é só benefício. É uma vergonha. Precisa acabar com o supersalário. E ainda mais no momento que precisamos reduzir despesas do Estado. Comece a cortar o fim de privilégios. E este é um privilégio descabido que a Câmara já cumpriu o seu papel. Falta o Senado. Então, Davi Alcolumbre, senador Davi Alcolumbre, aqui vai um apelo de todos nós dos Pingos nos Is. Arregace as mangas, tire esse projeto da gaveta, coloque em votação e honrem o seu mandato e pare de ficar deixando na gaveta um projeto para acabar com uma coisa que envergonha o Brasil todo. Você, Mota, manifestação do deputado Nicolas Ferreira, ele sugere que fosse incluído também o fim do fundão eleitoral, que é uma quantia enorme que banca, inclusive, as campanhas dos candidatos dos partidos políticos aqui no Brasil. Mota. Tem uma coisa que eu não entendo, Caniato. Os supersalários já são proibidos hoje, né? Porque existe uma regra do teto máximo, teto constitucional, que arranjaram um jeito de burlar. Agora, que nova regra vai ser criada que também não vai ser burlada? Por que essa nova lei vai ser respeitada se a regra atual não é? Qual é? Desculpe, a minha ignorância, eu não conheço o projeto. Mas o que é que vai impedir as pessoas que criaram essas artimanhas atuais de criarem novas artimanhas para burlar a nova regra? Me parece que a questão não é existir ou não existir a regra. Me parece que a questão é ter vontade de obedecer a uma regra. Por quê? A regra atual já deveria ser suficiente, clara, ninguém pode ganhar acima de tanto. Se o sujeito inventa um adicional de não sei do que e diz que aquilo ali não é salário, e essa justificativa é aceita, e tem gente que bate palma para isso, e ele continua recebendo, eu só faço a minha pergunta aqui. O que é que vai, é uma pergunta honesta, o que é que vai impedir essas pessoas de criarem uma nova artimanha para burlar a regra que virá por aí? Não, é um belíssimo questionamento e muitos dos penduricalhos, Mota, são autorizados pela Justiça, que entende na tramitação ou no meio do processo que aquilo deve ficar de fora do teto estabelecido, entendeu? Daí tem vale paletó, vale aluguel, mesmo a pessoa tendo
imóvel na cidade onde trabalha e por aí vai. Você, delegado Palumbo, muitos questionamentos acerca dos supersalários. Essa proposta mencionada pelo Dávila está parada no Senado Federal, mas tem esse projeto de Guilherme Boulos e o deputado Nicolas se colocando de forma favorável, dizendo que apoia o projeto, mas gostaria de incluir o fim do fundão eleitoral. Gostaria muito que prosperasse. Também sou um apoiador deste projeto, né? Principalmente no tocante ao fundão. Só que esse autor do projeto, o Boulos, ele gastou acho que 65 milhões aqui na campanha. Com 65 milhões, quantas unidades básicas de saúde dava para construir aqui na cidade de São Paulo? No mínimo, umas 40 unidades básicas de saúde dava para a gente construir. Mas não se tem interesse nisso, né? Os políticos, infelizmente, muitos eles se alimentam deste fundão para se reelegerem durante décadas, ficam no poder e não saem graças ao dinheiro, o fator econômico, né? Nós temos que pensar que o supersalário é uma afronta ao cidadão brasileiro que ganha um salário mínimo. Quando a gente vê ministros do TSU lá gastando com embelezamento, com peeling, com produtos de estética, isso é um assinte, isso é uma vergonha. Quando a gente vê juízes recebendo férias de R$1 milhão, eu acho que a distorção aí entre o trabalhador comum e esses marajás do serviço público, nós temos que acabar realmente com isso. Mas duvido que o senador tenha coragem de pautar isso, porque ele vai mexer com interesses de poderosos nesse país. Será mesmo que eles vão querer fazer isso? Gostaria muito que fizesse. E o teto constitucional é justamente o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas não é incomum, viu, Dávila? E nós observemos funcionários públicos que acabam ganhando, sei lá, 100, 120, 150, 200 mil reais por mês, né, Dávila? Exatamente. E aí isso volta à pergunta, ótima pergunta que o Mota fez. Mota, o que vale hoje é o seguinte: o teto máximo é o do Supremo, que é por volta lá de R$40 mil. Não pode ganhar mais do que 40. Aí o que você faz? Inventa os penduricalhos. Vai dando quinquênio, aqui trabalhou demais, por dia trabalhado, vai inventando vale paletó, vale apartamento, e aí coloca ali um monte de penduricalho. Então você não está violando o teto constitucional de R$40 mil. O que você está oferecendo é uma remuneração de benefícios que não inclui o salário. O que os supersalários faz é acabar com isso. Não pode inventar nenhum outro jeton, benefício, penduricalho, além do salário. Essa é a essência desse projeto, por isso que ele é um projeto moralizador. Tem que acabar com essa farra. E, geralmente, quase todos esses supersalários estão no judiciário, naqueles que deveriam zelar pela lei. É uma vergonha, precisa acabar, precisa colocar isso em votação, e eu mais uma vez conclamo a todos vocês que nos escutam aqui para bombardear os seus senadores de mensagem dizendo: acabem já com essa vergonha, acabem com os supersalários. E aí, além disso, vamos estar ajudando o Brasil a reduzir despesas do Estado.